No vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre pessoas tóxicas. Quais são os seus males, o que ela tem para oferecer para você, quais são os tipos de pessoas tóxicas que existem. E no final você vai aprender a lidar com essas pessoas. Mas para isso você precisa ficar comigo até o final. Então segura aí, famílias. Vamos dar início ao nosso assunto de hoje, famílias. O pior de tudo é você ter que conviver com essas pessoas o tempo todo, não é mesmo? Elas estão por todas as partes, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho. Mas antes de tudo, a gente precisa saber o que é exatamente uma pessoa tóxica. Segundo a psicologia, uma pessoa tóxica é aquela que tem a mentalidade negativa e comportamentos que prejudicam a si próprias e prejudicam as outras pessoas também. Porque assim, elas têm pensamentos o tempo todo desagradáveis. Essas pessoas também gostam de ficar atingindo o emocional das pessoas, porque ela, na verdade, ela gosta de controlar você. E o que exatamente essas pessoas têm para nos oferecer e quais são os seus males? Olha, eu vou falar o seguinte, famílias, essas pessoas não têm nada para oferecer para nós. Na verdade, ela acaba causando estresse, problemas emocionais nas pessoas e elas não gostam de ver a felicidade da pessoa que está perto dela. É que na verdade só ela que pode vencer na vida, não as outras pessoas. Ela não suporta isso. Se você puder evitar ficar perto dessa pessoa, você evita. Pessoas tóxicas gostam de manipular a vida das pessoas. E o pior de tudo, famílias, é que elas se sentem vítimas. Às vezes essas pessoas te fazem pedir desculpas e você na verdade não fez nada, não cometeu nenhuma atitude que possa prejudicar a pessoa e você acaba se sentindo mal com isso. Essas pessoas gostam de fazer as outras como se as outras fossem a problemática da situação, a descontrolada. Na verdade, você acaba sendo um fantoche na mão dessas pessoas. Então toma cuidado ao conviver com essas pessoas tóxicas da vida. Agora eu vou falar 10 tipos de pessoas tóxicas que existem. E no final você vai aprender a lidar com ela, então fica comigo. Primeiro tipo de pessoas tóxicas, aquelas que são arrogantes. O que é exatamente uma pessoa arrogante? São aquelas pessoas cheias de si próprias. Elas não gostam de ouvir opiniões de outras pessoas e é orgulhosa. E também a humildade passa longe dessas pessoas, porque assim ela se sente superior às outras. Ela que tem que ser o centro da atenção. Elas também têm palavras negativas e segundo a Bíblia, a palavra altivos, que quer dizer pessoas arrogantes, está no livro da Bíblia como olhos orgulhosos. E essa é uma das 7 características que Deus abomina. Está no livro da Bíblia, em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam para correr para fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que se semeia contenda entre irmãos. Essas palavras que eu acabei de ler com vocês, Deus abomina. Então está lá, gente, na Bíblia, arrogante. Se uma pessoa arrogante, Deus abomina ela. Essas pessoas são difíceis de lidar e você tem que ter empatia por elas e evitar confusões. Segundo tipo de pessoas tóxicas, as que se fazem de vítimas. Na verdade, essas pessoas não confiam no seu potencial e têm a autoestima baixa. Por isso que elas agem dessa maneira. Fica culpando os outros pelos próprios erros cometidos. E quando acontece algo, ela joga a culpa de quem está do lado dela. Por quê? Para não levar bronca depois. Vocês têm que evitar cair nas manipulações dessas pessoas. Reflita bem o que essas pessoas estão dizendo, se é verdade mesmo, se aconteceu aquilo que elas estão querendo te falar. Então fique esperto com essas pessoas. Terceiro tipo de pessoas tóxicas, as que gostam de controlar a vida dos outros. Na verdade, são as manipuladoras. Elas odeiam que manipule sua vida, mas só o que elas acabam fazendo?
manipulando a vida dos outros. Essas pessoas têm sérios problemas de relacionamento, tanto familiar como no trabalho. Essas pessoas gostam de ter domínio sobre os outros, porque assim você tem que fazer tudo do jeito que ela te pedir. Se sair fora do controle dela, ela vai se irritar com você, vai caçar confusão com você. Eu vou falar o seguinte para vocês: não deixe que ninguém venha te controlar. Converse com ela e trabalhe seu emocional. Vou falar agora o quarto tipo de pessoas tóxicas: as que têm invejas, as verdadeiras invejosas. Na verdade, ela se sente assim porque ela se sente inferior às outras pessoas. E ela acaba tendo o quê? Desgosto da felicidade dos outros. Exatamente, elas não querem que vocês sejam felizes. Se ela não é feliz, ela quer que as outras pessoas também não sejam felizes. É engraçado, né? As pessoas invejosas, elas querem aquilo que você tem ou desejam ser você. Mas você já parou para pensar que ninguém quer pagar o preço? Às vezes você fica horas e horas estudando, se qualificando, noites mal dormidas, e essas pessoas não querem pagar o preço. Elas querem ser você ou aquilo que você tem, mas ninguém quer pagar o preço. Na verdade, esse tipo de pessoas sente raiva do outro, porque o outro tá lá prosperando, tem um carro bom, tem uma casa boa, família abençoada, e ela também quer que as pessoas sejam infelizes como elas. Não conte seus projetos nem seus planos para essas pessoas. Evite o máximo conversar com ela. Só fale o necessário. Evite o máximo contato com elas. Mas acima de tudo, tem que haver um respeito entre essas pessoas e você. Quinto tipo de pessoas tóxicas que existe: as que mentem, as verdadeiras mentirosas. Na verdade, esses tipos de pessoas são inseguras. Acredita que tudo que está em sua volta não é o suficiente. E por isso acaba inventando histórias e coisas que nunca aconteceu na sua vida. E essas pessoas, exatamente, elas gostam de ficar se falando de si próprias. O tempo todo elas falam delas mesmas. E a mentira, famílias, elas provocam brigas, problemas de relacionamento. A pessoa que é mentirosa, ela não vive bem com a família e nem com os outros. Porque assim, se a pessoa mente para você, com certeza ela vai mentir para outras pessoas também. O que você tem que fazer? Falar somente o necessário para essas pessoas e não contar da sua vida para elas. A mentira não é de Deus e não agrada o coração de Deus. Então, se você tem o hábito de mentir, pare com isso agora. Já aconteceu com vocês de vocês falarem algo para a pessoa e a pessoa sai espalhando para todo mundo? Já aconteceu comigo isso. Mas é bom que isso aconteça, sabe por quê? Você tem que aprender a frear sua boca, a frear sua língua. Você não tem que sair contando a sua vida para ninguém. Às vezes você fala uma coisa tão simples, aí cai no ouvido de pessoas assim, elas aumentam, aí as pessoas pensam mal de você e acaba uma confusão lascada. Então, cuidado com essas pessoas. Sexto tipo de pessoas tóxicas: as pessoas negativas. Já parou para pensar que tem alguns tipos de pessoas que você fala algo, ela vem com algo negativo? Ah, não vai dar certo não, isso aí não vira nada não. Essa é a mentalidade dessas pessoas. E elas também gostam de se fazer de vítimas, hein? Tome cuidado. É que na verdade a maioria dessas pessoas passou por algo ruim na sua vida. Por exemplo, se alguém passou por uma decepção amorosa, com certeza ela não vai acreditar mais no amor. Aí futuros relacionamentos ela vai falar que não vai dar certo, que vai virar a mesma coisa. Aí ela fica com aquela mentalidade negativa na cabeça. Se elas virem falar algo negativo para você, repreenda na hora. E você pode mostrar para a pessoa também que algo negativo não traz felicidade, não é bom para o ser humano. E não permita que elas venham estragar a sua mentalidade positiva. Não guarde palavras negativas. E se alguém vir falar algo negativo para você, transforme em algo positivo. Eu vou falar agora o sétimo tipo de pessoas tóxicas que existe: as gananciosas. O que é uma pessoa gananciosa? Aquela que tem muita ganância. Elas querem atingir seus objetivos a todo custo. E o que elas fazem? Passa por cima de outras pessoas para conseguir algo na vida.
Porque assim, na cabeça dela, os bens materiais são o que importa. Porque assim, elas colocam o dinheiro acima de tudo. Esquece que tem família, que tem uma família abençoada, filhos abençoados, esquece de tudo. Esquecendo também que as coisas simples da vida não têm preço, não há dinheiro que pague nesse mundo. É claro que temos que ter desejo na vida, mas só que tudo que é excesso acaba fazendo mal. Aí você acaba virando uma pessoa gananciosa, você acaba tendo um descontrole na sua vida. A ganância, ela deixa a pessoa sem visão e a pessoa acaba se tornando uma ingrata. E a pessoa nem lembra mais de agradecer o que tem pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos que tem. Ela não agradece mais nada, ela só pensa no dinheiro. Oitavo tipo de pessoas tóxicas que eu vou falar agora. Pessoas que gostam de julgar, que fazem julgamentos. É porque assim, essas pessoas, elas fazem comparações com as outras pessoas. Elas amam julgar. Por quê? Porque elas se sentem seguras que estão fazendo. Não é saudável você ficar julgando nem si próprio nem os outros, porque essas pessoas só enxergam o defeito das pessoas e nunca a qualidade. Na Bíblia, Deus fala que não podemos julgar as pessoas e nem condená-las, mas nós devemos fazer o quê? Mostrar o que é certo e o que é errado para as pessoas. Se alguma pessoa está fazendo algo de errado, você falou, ó, fulano está fazendo isso e isso, aquilo. Não julgue a pessoa. Ensine o que é certo para ela. Você precisa ter autocontrole, saber quem é você e não deixar essas pessoas contaminarem seu psicológico. Não deixe que elas venham colocar defeito naquilo que você está fazendo. Não dê ouvido para elas. Vou falar agora o nono tipo de pessoas tóxicas que existe. Pessoas que amam a fofoca, a verdadeira fofoqueira. São aquelas pessoas que fazem comentários maldosos com a vida das outras pessoas. Você já contou o segredo para alguém, se alguém saiu contando para todo mundo? Se já aconteceu isso com você, deixe os comentários aqui embaixo na descrição. O que você precisa fazer? Você precisa tomar cuidado com essas pessoas. Você quer ver acabar com a fofoca? É você falar assim, olha, não quero saber dessa fofoca. O sábio, ele sabe o que fala. A fofoca, ela acaba morrendo no ouvido do sábio. Porque assim, é tão chato, né? Você acaba confiando na pessoa, aí você percebe que essa pessoa falou para todo mundo da sua vida. Então, se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas não têm nada para te oferecer. Vou falar agora o último tipo de pessoas tóxicas que existe. Pessoas sem caráter, aquela que não tem caráter nenhum. São aquelas pessoas que não têm valores, que não têm princípios, que não respeitam os outros, não respeitam a sociedade, não concordam com padrões éticos, são pessoas desonestas, são pessoas traiçoeiras. Tome cuidado com elas. Não confie nessas pessoas. Na verdade, a gente tem que colocar nossa confiança em Deus primeiramente. Essas pessoas amam a mentira. E elas gostam de ser o centro das atenções. Tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque de frente ela é uma coisa, por trás ela é outra pessoa. Elas fazem de tudo para prejudicar a vida das outras pessoas. Então, se afaste delas. Eu vou te ensinar agora como que você deve lidar com as pessoas tóxicas da vida. Na verdade, não tem como você deletar elas. Se você está no ambiente de trabalho, é diferente do ambiente familiar. Porque no trabalho você pode contornar essa pessoa, mas na família você vai conviver o tempo todo com essa pessoa. Mas se for pessoas de fora, contorne elas. Agora, se for da família, aprenda a conviver com elas. O primeiro passo, você precisa se brindar. Você tem que saber desenvolver a inteligência emocional. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre a inteligência emocional, que vai te ajudar muito. Assistam lá, famílias. Então, você aprendendo a desenvolver a inteligência emocional, você terá controle das suas emoções. E o que você precisa mais? Tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas tóxicas que eu acabei de falar para você. Você não tem que contar seu segredo a elas, tome cuidado ao seu falar, não confie nessas pessoas, só fale o necessário, evite confusões, evite briga com esse tipo de pessoas. Mas você tem que ter empatia e compaixão por essas pessoas. Porque essas pessoas vão de mal a pior. Tente mostrar para ela algo positivo da vida. Se elas vêm com palavras negativas, fale ao contrário para elas, palavras positivas.
Porque essas pessoas, na verdade, elas não tiveram um passado muito legal. E por isso que você tem que ter empatia e compaixão por elas. Porque muitas das vezes essas pessoas não tiveram princípios, valores, tiveram uma família destruída. Mas não se esqueça de se brindar primeiro, porque se você brindar, você se brindando, nada vai te atingir mais, seu emocional vai estar muito bom. E você também precisa manter seu pensamento positivo, não deixe algo negativo entrar na sua cabeça. E continue na batalha, hein? E mantenha sua fé em Deus, não pare e continue sua jornada. E continue sendo você mesma, não deixe que ninguém venha mudar você. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não esqueça de se inscrever no meu canal, hein, famílias? Curta e compartilhe, ative o sininho para que vocês possam ficar por dentro de todo o assunto que será lançado aqui. Terça e sexta tem vídeo novo no canal, hein? Fica ligados! Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, hein, famílias? Tchau!